O Brasil caiu. A tristeza tomou conta dos torcedores. Milhões de brasileiros ficaram perguntando a mesma coisa. O que aconteceu com a seleção brasileira? Como um país com tanta história no futebol, tantos talentos e tantos craques, ainda não conseguiu voltar ao topo? Durante muito tempo, uma frase começou a aparecer nas discussões. O Brasil perdeu aquela magia de antes. Muitos diziam que a seleção já não assustava mais os grandes adversários. Que a camisa amarela já não colocava o mesmo medo. Mas talvez o mundo esteja olhando para o lugar errado. Porque enquanto alguns enxergam apenas uma derrota, outros começam a enxergar o nascimento de uma nova era. Uma geração jovem está surgindo. Jogadores com talento, personalidade e vontade de escrever uma nova história. Vinícius Júnior, Endrick, Estevão e muitos outros nomes que podem representar o futuro do futebol brasileiro. A grande pergunta agora é: será que o Brasil está preparando uma nova revolução no futebol mundial? É exatamente isso que vamos analisar neste vídeo. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Você acredita que o Brasil pode voltar a dominar o futebol mundial? Vamos começar. O futebol brasileiro sempre viveu de grandes expectativas. Quando o Brasil entra em campo, a cobrança é diferente. Não basta competir. O torcedor brasileiro sempre espera espetáculo, talento e títulos. Essa história foi construída por gerações inesquecíveis. Pelé, Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Kaká, Neymar. Grandes jogadores que fizeram o mundo inteiro parar para assistir ao Brasil jogar. Por isso, quando os resultados não aparecem, a pressão aumenta. As críticas chegam, as dúvidas aparecem. E a pergunta começa: será que o Brasil perdeu sua identidade? Mas existe algo que o futebol ensina todos os dias. Grandes seleções não desaparecem para sempre. Elas passam por ciclos. Algumas gerações precisam terminar para que novas possam nascer. E talvez seja exatamente esse o momento que o Brasil está vivendo. Muitos especialistas apontaram que outras seleções estavam dominando o cenário mundial. Países europeus investiram muito em organização, formação de jogadores e preparação. Enquanto isso, o Brasil buscava encontrar uma nova identidade. Mas uma coisa nunca mudou. O talento brasileiro continuou aparecendo. Nos campos das categorias de base, nos clubes brasileiros, nos grandes times europeus. A diferença é que agora esses jovens estão chegando com uma mentalidade diferente. Eles cresceram acompanhando o futebol moderno. Eles sabem que talento precisa estar acompanhado de preparação física, disciplina e profissionalismo. E essa combinação pode ser muito importante para o futuro da seleção. Vinícius Jota, o líder de uma nova história. Quando falamos sobre o futuro do Brasil, um nome aparece naturalmente: Vinícius Jota. A trajetória dele representa uma mensagem importante. Nem todo craque começa perfeito. Nem todo jogador consegue conquistar tudo rapidamente. Vinícius passou por momentos difíceis. Recebeu críticas. Foi questionado. Mas continuou trabalhando. E sua evolução mostrou uma característica fundamental: mentalidade. Hoje, ele representa uma geração de jogadores brasileiros que acredita que é possível competir novamente no mais alto nível. Mais do que gols e dribles, Vinícius representa a experiência. Ele conhece a pressão, conhece grandes jogos, conhece o peso de vestir a camisa da seleção. E isso pode ser essencial para ajudar os jogadores mais jovens que estão chegando. Endrick, a pressão de ser uma grande promessa. Poucos jogadores brasileiros receberam tanta atenção tão cedo quanto Endrick. Desde muito jovem, ele carregou uma enorme expectativa. Muitos torcedores começaram a imaginar: será ele o próximo grande atacante brasileiro? Um jovem talento nunca é fácil. A pressão pode ser enorme. Cada toque na bola é analisado. Cada erro vira notícia. Por isso,
A evolução de Endrick será um processo. O mais importante é permitir que ele cresça, ganhe experiência e desenvolva seu próprio estilo. Porque grandes jogadores não são construídos em apenas uma temporada. Eles são construídos com tempo, trabalho e momentos decisivos. Porque existe outro nome que está fazendo muitos torcedores brasileiros sonharem. Um jogador que representa exatamente aquilo que o mundo sempre admirou no futebol brasileiro: criatividade, coragem, alegria e capacidade de surpreender. Seu nome, Estevão. E é sobre ele, sobre a nova geração e sobre a possibilidade de uma verdadeira renovação da seleção brasileira que vamos falar na próxima parte. Porque talvez o futuro do Brasil já tenha começado. E o mundo está começando a perceber isso. Estevão, a esperança de uma nova geração. Quando um jovem jogador aparece com muita qualidade técnica, o mundo do futebol rapidamente começa a observar. E foi exatamente isso que aconteceu com Estevão. Um jogador que representa uma característica que sempre fez parte da identidade brasileira: a criatividade. A capacidade de fazer algo diferente. A coragem de tentar uma jogada que poucos imaginariam. No futebol moderno, onde muitos times valorizam organização e intensidade, jogadores criativos continuam sendo extremamente importantes. E essa é uma das razões pelas quais Estevão chama tanta atenção. Ele não representa apenas uma promessa. Ele representa a esperança de muitos torcedores que querem ver novamente aquele futebol brasileiro com personalidade, alegria e talento. Mas existe algo ainda mais importante. O futuro de um jogador não é construído apenas com talento. É construído com trabalho, adaptação e evolução. E esse será o grande desafio de Estevão nos próximos anos. Transformar potencial em conquistas. A nova geração não depende de apenas um craque. Uma das maiores diferenças entre grandes seleções do passado é que elas não dependiam de apenas um jogador. Elas tinham vários talentos juntos. O Brasil campeão sempre teve equilíbrio. Grandes atacantes, meio-campistas criativos, defensores fortes, jogadores capazes de decidir. E talvez essa seja a maior esperança da nova geração. Não apenas encontrar um novo ídolo, mas construir novamente uma equipe competitiva. O futebol atual exige muito mais do que habilidade. É necessário intensidade, preparação física, organização tática, mentalidade vencedora. E os novos jogadores brasileiros estão crescendo em um ambiente onde esses elementos são cada vez mais essenciais. Valorizados. A atenção internacional volta para o Brasil. Quando um jovem brasileiro começa a se destacar, o futebol mundial observa. Clubes, torcedores e especialistas sabem que o Brasil possui uma tradição única na formação de jogadores talentosos. Por isso, cada nova promessa gera expectativa. A pergunta aparece: será que estamos vendo o nascimento de uma nova estrela mundial? Essa curiosidade mostra uma coisa importante. O Brasil continua sendo uma das maiores referências quando o assunto é talento no futebol. Mesmo depois de momentos difíceis, a camisa brasileira continua carregando uma história enorme. E isso faz com que cada nova geração seja acompanhada de perto. O grande desafio: transformar talento em títulos. Ter grandes jogadores é fundamental. Mas a história mostra que apenas talento não garante troféus. Grandes equipes precisam de união, precisam de planejamento, precisam de jogadores preparados para momentos de pressão. A nova geração brasileira terá exatamente esse desafio. Não basta encantar em partidas individuais. O objetivo final sempre será conquistar títulos importantes. E para isso, será necessário construir uma equipe forte. Uma equipe onde jovens talentos possam jogar com confiança e também aprender com jogadores mais experientes. O papel dos novos líderes. Toda geração vencedora possui líderes. Jogadores que assumem responsabilidade nos momentos difíceis. Hoje, nomes como Vinícius Júnior podem ter um papel importante nesse processo. Ele conhece o futebol de alto nível.
conhece grandes decisões e pode ajudar a transmitir experiência para os jogadores mais jovens. Ao mesmo tempo, jogadores como Endrick e Estevão representam uma nova energia, uma nova mentalidade, uma nova vontade de provar que o Brasil ainda pode competir entre os melhores. A mistura entre experiência e juventude pode ser uma das maiores forças da seleção nos próximos anos? Essa é a pergunta que todo torcedor quer responder. A verdade é que ninguém pode garantir o futuro. No futebol, tudo muda rapidamente. Uma lesão, uma fase ruim ou uma decisão errada pode mudar uma trajetória. Mas existe algo que dá esperança. O Brasil continua produzindo jogadores especiais. Continua revelando atletas capazes de chamar a atenção mundial. E continua tendo uma paixão pelo futebol que poucos países possuem. Talvez o Brasil não precise procurar uma nova identidade. Talvez precise apenas dar tempo para que essa nova geração cresça. Porque grandes histórias não são construídas de um dia para o outro. Elas são construídas com trabalho e paciência. Durante muitos anos, o mundo se acostumou a ver o Brasil como uma potência do futebol. Agora, uma nova geração tem a oportunidade de escrever seu próprio capítulo. Representa a experiência. Endrick representa a força e a ambição. Estevão representa a criatividade e futuro. Juntos com outros jovens talentos, eles carregam o sonho de milhões de brasileiros. Talvez o próximo grande momento da seleção esteja mais perto do que muitos imaginam. Talvez essa fase difícil seja apenas o começo de uma reconstrução. Porque o futebol brasileiro já passou por momentos complicados antes. E muitas vezes voltou ainda mais forte. Encerramento. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que essa nova geração pode devolver o Brasil ao topo do futebol mundial? Quem será o grande símbolo dessa nova era? Vinícius Júnior? Endrick? Estevão? Outro jovem talento? Comente sua opinião, porque queremos saber o que a torcida brasileira pensa. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, inscreva-se no canal e acompanhe todos os dias as principais histórias da seleção brasileira e do futebol mundial. O Brasil tem uma história gigante. E talvez um novo capítulo esteja começando agora. Até o próximo vídeo.